Tudo bem. Então, o domingo é o dia das primícias. Sempre faça o seu melhor. Sempre faça o seu melhor. Essa é a chave da bênção financeira. Lembrem, Jesus é o Senhor da colheita. Deus é o Senhor da colheita. E eu vou falar sobre Cornélio no domingo. Mas entendam isso, e eu vou dizer isso a vocês como líderes. Vocês quase odeiam falar de prosperidade porque isso foi abusado pelos pregadores da prosperidade de algumas formas. E vocês quase odeiam quando dizem: "Ah, vocês são uma igreja da prosperidade". Bem, nós não somos uma igreja da pobreza. Nós não cremos nisso. E algo que a Tis sempre ensinou, e eu só vou lançar isso para vocês como líderes: vocês semeiam em direção à sua colheita. Amém? Se vocês estão buscando, e não é só financeiro, quando eu senti que Deus queria que eu fosse para a televisão, anos e anos e anos atrás, nós não tínhamos nem 2 centavos para esfregar um no outro. Mas eu peguei $10.000 e coloquei nas mãos de Paul Crouch e disse: "Eu quero abençoar a TBN". Eu estava dando em direção à minha bênção. Amém? Vocês entendem? Tem alguém aqui que é fazendeiro? Tem fazendeiros aqui? Se você quer 10 hectares de colheita, você não semeia semente para 1 hectare. Vamos lá. Você sempre semeia, você dízima da sua colheita, mas você semeia em direção àquilo que está buscando. Amém? Vocês semeiam. Tudo bem. Então, de qualquer forma, eu vou falar um pouco sobre outra coisa. No domingo, nós começamos a falar sobre... E eu queria fazer isso porque eu quero que vocês vivam em um entendimento mais alto de quem vocês são em Jesus. Então vamos ler um dos meus textos favoritos, Mateus 16:13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: "Quem os homens dizem que o Filho do Homem é?" Eu amo a forma como Jesus disse isso. Quem os homens dizem que eu... Aqui vai uma dica: o Filho do Homem. Vejam, Deus não quer nos enganar. Ele não quer chegar de surpresa e dizer: "Olha, eu te disse que eles não seriam abençoados". Deus nos dá toda a oportunidade de andar na bênção dele. O nosso Deus é um Deus bom. É do agrado do Pai dar-nos o reino. Amém? É do agrado dele. Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Então eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? Vejam, não é quem eu digo que ele é, nem quem o seu marido, ou a sua esposa, ou a sua mãe, ou o seu pai dizem. Você precisa ter a revelação você mesmo. Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo. Agora, a palavra Cristo ali, a maioria de vocês já sabe, mas a palavra Cristo em hebraico significa aquele que remove o fardo e quebra a maldição. Ele é o removedor de fardos, o destruidor de jugos. Por que isso é importante? Jesus não veio só para nos levar para o céu. Ele veio para dar a vocês vida, e vida em abundância. Jesus não quer que vocês passem a vida só tentando sobreviver. Deus quer que você e a sua família prosperem. Prosperem em saúde, prosperem em felicidade, prosperem em prosperidade. Deus tem o melhor para vocês. Ele veio para dar vida, e vida em abundância. Vocês recebem isso? Tudo bem. Então ele diz: mas quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és aquele que vai nos perdoar dos nossos pecados e derrotar o inimigo, todo inimigo nas nossas vidas. Mas aqui está a chave. E Jesus respondeu e disse a ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, você
Você não recebeu isso porque alguém te ensinou. Você recebeu porque captou isso no seu espírito. E é isso que eu estou ensinando esta noite. Eu quero que vocês captuem isso. Não só digam, ah, sim. Não, eu quero que vocês possuam isso. O meu povo é destruído por falta de quê? A verdade que você conhece o libertará. Essa palavra conhecer significa literalmente, quando você possui essa verdade, então a liberdade vem. Então eu quero fazer essas noites de quarta-feira para que vocês possuam essas verdades. Não é algo do tipo, bem, o pastor disse. É algo que, quando você declara e se firma nela, o diabo sabe que você possui. Vocês estão comigo? Ok. Então ele disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Isso é uma revelação de Deus. E eu também te digo que tu és Pedro. Agora, nessa revelação, ele passou de Simão, o junco, que é fraco e se curva com o menor vento, para Pedro, a rocha. Deus quer que a sua fé seja uma rocha. Uma rocha não se curva. Uma rocha não é levada, um junco é levado embora pela tempestade. Uma rocha não. Deus quer e eu preciso que vocês sejam uma rocha. Eu preciso, 1 fará 1000 fugirem, 2 farão 10.000 fugirem. Eu quero que quando as pessoas entrarem e vocês estiverem no saguão aqui ou estejam em algum lugar e sintam algo, encontrem alguém e digam, posso orar por você? Vocês estejam orando como alguém que tem a autoridade dada por Deus. Vocês estejam orando como alguém que está sobre a rocha. Se você construir a sua vida sobre a areia, ela vai ser levada. Mas se construir sobre a rocha, em um dos domingos eu vou falar sobre isso. Vocês precisam entender, lembram da ilustração do abutre? O abutre tem garras pequenas. Então, se as nossas orações são pequenas, se o nosso louvor é pequeno, se o nosso conhecimento da palavra de Deus é pequeno. Quando Jesus foi para o deserto, o diabo disse, por que você não faz isso? O que Jesus fez? Ele disse, está escrito. Escrito, amém? Vocês precisam conhecer a palavra de Deus. Ok, tudo bem, eu estou saindo do assunto. É por isso que essas classes de discipulado são ótimas. Bem-aventurado és tu, e eu te digo que tu és Pedro. Você não é mais inconstante, mas você é a rocha. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, portas são onde as decisões são tomadas. Se nós, bem, vocês quase nunca devem orar. Se for da tua vontade. Senhor, me cura se for da tua vontade. Vocês precisam saber qual é a vontade de Deus. Senhor, alcança e salva meus filhos e netos se for da tua vontade. Não, não, isso é junco. Vocês precisam saber qual é a vontade de Deus. Nós não oramos. Deus, cura a ti se for da tua vontade. Nós sabemos qual é a vontade de Deus, porque sabemos o que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus é a vontade de Deus, ok? Sobre isso e as portas do inferno, as portas são onde as decisões são tomadas. Então, quando você está buscando vitória, buscando avanço, buscando milagre, buscando resposta, você está nas portas e precisa ser essa rocha e entender que Jesus Cristo é a nossa rocha. A palavra dele é a nossa rocha. Não importa, escutem, e eu digo isso com toda a reverência, eu agradeço a Deus pelos médicos. Mas se nós fôssemos pelo que os médicos dizem, o Leon, meu filho que acabou de receber a oferta, o filho dele estaria morto, a Tise estaria morta. Se fôssemos por isso, eu seria, sabe, uma vez viciado, sempre viciado. Nós não vamos pelo que o mundo diz, nós vamos pelo que a palavra de Deus diz. Certo? Agora, eu não estou só dando algo a vocês. Eu estou dando coisas para vocês viverem e ajudá-los a aprender a viver por isso. As portas do inferno não prevalecerão. Elas não vão vencer. Agora, elas vão tentar vencer, mas não vão vencer quando vocês permanecerem firmes. Olhem o que ele diz então. E eu vos darei as chaves do reino dos céus. Agora, nós falamos sobre isso no domingo. Quem tem as chaves? O reino. Para que servem as chaves?
Elas trancam coisas. Tudo que ligardes na terra, tudo que ligardes na terra. Se eu estou orando por alguém e as pessoas vêm para a oração o tempo todo, e se eu estou orando por alguém, eu digo, escute, eu não vou orar por você, eu vou orar com você. Porque se 2 de nós concordarem, isso mesmo, vocês pegaram? Então vocês também precisam ter as chaves. Tudo que, e isso sempre confunde as pessoas. Mas se vocês forem para casa e lerem João 16, e eu só lancei isso porque sempre confunde as pessoas, Jesus disse, não orem a mim. Isso mesmo, até agora, faltou-vos alguma coisa? Mas vocês não pediram ao Pai. Eu estou indo embora. Eu vou estar sentado à direita do Pai, intercedendo por vocês. A partir daquele momento, vocês estão tristes porque eu estou indo embora. Vocês vão ficar tristes porque vão me matar, mas vocês vão me ver de novo. E quando virem, vão entender o poder da sua ressurreição. E daquele dia em diante, não peçam nada a mim. Vão ao Pai. Eu não vou ao Pai por vocês. Agora, nós não precisamos corrigir as pessoas, mas eu quero dar a vocês liderança. Eu não digo Jesus curatis. Eu digo Pai. Quando Jesus morreu na cruz, o véu que separava o homem do Santo dos Santos rasgou de cima para baixo. E Jesus disse, eu sou a porta. Amém? Eu sou a porta. Agora, se você chega à igreja, você entra pela porta, mas você não coloca a sua cadeira ali na porta. Você entra. Jesus disse, eu sou a porta. E a razão de eu estar dizendo isso é que o que eu estou ensinando a vocês é que vocês precisam entender. Jesus disse, quem os homens dizem que eu sou, tu és o Cristo. Vocês precisam entender que Ele é aquele que nos perdoa de todo o pecado e derrota todo o inimigo. Mas nós também precisamos entender não só quem Ele é, mas quem nós somos. E ele disse, agora eu vos dou as chaves. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Agora, chaves dão acesso, chaves dão autoridade, mas chaves também dão sabedoria. Quantos livros foram escritos sobre as chaves do sucesso? Certo? Então as pessoas fazem palestras motivacionais e nos dão as chaves do sucesso. E quando Jesus diz, eu vos dou as chaves do reino, Ele está dizendo, eu vou dar a vocês chaves. Tudo que ligardes na terra, vocês precisam entender a sua autoridade. Diabo, eu te amarro. Escutem, eu amarro o diabo desde o momento em que acordo de manhã. Eu acordo de manhã e digo, Deus, eu te dou louvor. Antes dos meus pés tocarem o chão, eu te dou louvor, porque estou entrando em tudo o que Ele tem para mim, para ti, para minha família e para vocês. Eu entro por meio do louvor e da ação de graças. Não comecem o dia abrindo o telefone. As pessoas tentam me contatar. Eu não desligo o telefone. Eu não ligo o telefone por um bom tempo. Eu acordo, levo os cachorros para passear, eu sento lá fora e faço minhas orações e adoro. Mas eu sempre entro, eu sempre começo louvando a Deus. Antes de pedir qualquer coisa, e parte dessa oração é, eu amarro o diabo. Eu sabia que hoje a Tis ia entrar para o tratamento e para os exames. E eu disse, diabo, eu te amarro em nome de Jesus. Tira as tuas mãos. Pai, eu desato uma boa contagem de sangue. Ou eu desato sabedoria divina sobre os médicos. Posso lançar uma coisa de liderança para vocês? Nunca deixem alguém dizer a vocês, não vá ao médico. Nunca deixem alguém dizer, bem, eu estou só confiando em Deus. Eu amo quando oramos por pessoas e elas são curadas instantaneamente. Nós vemos isso o tempo todo. Mas às vezes Deus traz um milagre por meio da conexão com outro ser humano. Certo? 4 vezes mandaram a Tis para casa para morrer. E nós dissemos, Deus tem algo. Não tem mais nada para tentar.
e algo novo aparece. Eles olham para ti como uma criança com cartaz lá fora. Eles disseram, é um milagre. Sim, é um milagre com o homem se unindo a Deus. Vocês entendem? Nunca, nunca. Vejam, eu só vou desviar um pouco. Eu sempre digo às pessoas, façam o que o médico manda. E se o remédio que você está tomando começar a fazer mal, então é sinal de que você não precisa de tanto remédio mais. Nas últimas 3 semanas, a Tis tomando o tratamento tem ficado mais doente do que o normal por 2 ou 3 dias. Mas os números dela desceram bem abaixo do de uma pessoa normal, o que é uma coisa positiva. E eu disse, você vai descobrir amanhã que eles vão dizer, sabe de uma coisa? Não precisamos te dar tanto remédio mais. Vocês entendem o que estou dizendo? Vocês dizem, eu estou só confiando em Deus. Quantos de vocês dirigem um carro? Quando a gasolina chega na reserva, vocês só dizem, eu estou só confiando. Ou param e abastecem. Quando a luz vermelha acende no painel, não é só, que bonita. Está dizendo, preste atenção, você precisa de óleo ou de alguma coisa. Vocês entendem? Sim, nós estamos confiando em Deus. Nós sabemos que a Tis é um milagre. Nós sabemos que o Lion é um milagre. Mas por alguma razão, Deus decidiu conectar esse milagre com seres humanos. Quantos creem que Deus é Jeová Jiré, o seu provedor? Vocês ainda vão trabalhar? Vocês ainda recebem o salário? Ou dizem ao chefe, não me pague. Eu estou só confiando em Deus. Eu aprendi isso anos atrás quando começamos a televisão. Paul Kraut, da TBN, veio até mim e disse, Larry, posso te perguntar uma coisa? E eu disse, sim, claro. Ele disse, por que você nunca pede dinheiro? Ele disse, você é o número 1, o correio que recebemos, você é o programa com mais respostas e você não pede dinheiro. E eu estava prestes a sair do ar porque era muito caro. E eu disse, bem, eu só não quero que as pessoas pensem que estou nisso pelo dinheiro. Ele disse, você recebe oferta na igreja? E eu disse, sim, porque você precisa pagar a luz, certo? Sim, ele disse, peça dinheiro. Não tem nada de errado nisso. E então começamos a pedir dinheiro. Aqui estamos, 30 anos depois, ainda estamos na televisão. E estamos doando milhões de dólares todos os anos. Vocês estão doando milhões de dólares todos os anos. E estamos livres de dívidas. Deixa eu mostrar uma coisa sobre autoridade. Vão comigo para João capítulo 6. Jesus disse, Comem os homens dizem que eu sou, tu és o Cristo, certo? Eu vos dou as chaves do reino. E tudo o que ligardes na terra é ligado no céu. O que nós precisamos entender é que tudo o que Jesus está fazendo, vai fazer, já foi feito. Ele só está esperando por nós. Quando a Bíblia diz que ele é a roda no meio da roda, o que isso significa é que no calendário de Deus não existe tempo. Um dia é 1000 anos são como um dia. Jesus é eterno. Tudo o que ele vai fazer no relógio eterno já foi feito. O que ele está esperando é que você, sim, se una a ele. Vocês estão me acompanhando? Agora deixa eu mostrar uma coisa aqui. Onde eu mandei vocês virarem? João 6. Vamos olhar o versículo 5. Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Agora, isso é um versículo fofo, mas eu quero que vocês aprofundem um pouco mais. Jesus sabe de tudo? Ele vê uma multidão. Jesus poderia ter estalado os dedos e o maná cair do céu. Mas o que ele está tentando fazer é fazer os discípulos entenderem a parte deles de se unirem a ele, porque ele está prestes a liberá-los para serem a cabeça da igreja. Então, ele vê essa multidão, eles estão com fome e diz a Filipe,
Onde compraremos pão para estes comerem? Ele está tentando puxá-los para entenderem que estão se unindo a Deus. Deus não tem voz senão a sua voz. Não tem mãos senão as suas mãos. Não tem olhos senão os seus olhos. Isso é algo que raramente é ensinado. Onde compraremos pão para que possam comer? Mas ele disse isso para testá-lo, porque ele mesmo sabia o que ia fazer. Ele está tentando fazer Filipe entender. Escute, você vai ser um líder. Você precisa entender como essa coisa funciona. Eu estou me unindo a você. Vocês já pensaram na Escritura que diz que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais? Eu quero que vocês pensem nisso. Quem está sentado à direita do Pai? Jesus está. Quem está sentado ao lado de Jesus? Vocês estão. Isso vai demorar um pouco para entrar. Eu posso sentir. Nós não somos os meninos e meninas de Deus. Jesus disse: já não vos chamo servos, mas sim amigos. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Agora, eu já vi, e deixa eu lançar isso, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. E eu já vi líderes e cristãos, Deus usando eles, e eles começam a se encher de orgulho e, de repente, precisamos de 30 seguranças ao nosso redor e, sabe, nossos egos enormes. Vocês precisam lembrar nestes últimos dias, enquanto Deus está se preparando para derramar o seu Espírito, e haverá sinais, prodígios e milagres, Deus levantará profetas e profetisas e dons de cura, dons de milagres. É Deus usando a nós, não nós usando a Deus. E se alguma vez nos encheremos de orgulho, lembrem, Deus já usou jumentos antes, e Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, eu digo isso para podermos rir, mas isso é verdade. Porque se você impõe as mãos sobre alguém e a pessoa é curada, lembre, você é apenas o vaso, mas ao mesmo tempo você precisa se unir a Deus para ser esse vaso, certo? Então mas ele disse isso para testá-lo, porque ele mesmo sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles tomasse um pouco. Vejam, ele está treinando eles a não pensarem de forma carnal, a não pensarem de forma limitada. Ele está treinando. Esses caras estão prestes a assumir a igreja. Ele está treinando eles a pensarem no sobrenatural, a pensarem que quando nos unimos a Deus, nada é impossível. E Filipe respondeu: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles tomasse um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a ele: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada. Se vocês sabem o que é isso, 5 pães de cevada são mais ou menos desse tamanho, como um muffin. Como um muffin, ok? Um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus disse: façam o povo assentar-se. Ora, havia muita relva naquele lugar, e assim os homens se assentaram, em número de cerca de 5.000. E Jesus tomou os pães, e tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos, e os discípulos entre os que estavam assentados. E igualmente os peixes, quanto queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Jesus olha para esse problema impossível. Eu amo onde diz, acho que é em Mateus, onde eles disseram: devemos ir comprar? Como vamos alimentar esses 5.000 homens, mais mulheres e crianças? E eles disseram: devemos ir comprar?
Agora, número 1, isso mostra que Jesus e os discípulos não estavam quebrados. Eles tinham dinheiro suficiente para comprar, digamos, um homem, uma mulher, uma criança. Mas é mais do que isso. 15.000 refeições. Agora, eu normalmente carrego dinheiro comigo, mas não o suficiente para comprar almoço para 15.000 pessoas. Mas a gorjeta. Ele está mostrando algo a eles. Quando nos unimos a Deus, nada é impossível. E vocês precisam entender que Deus quer que vocês se unam a Ele. Você e eu estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Há algo impossível para Jesus fazer? Não. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Pai, nós te agradecemos por estas pessoas preciosas. Nós te agradecemos pela fome delas de saírem numa noite de trabalho, numa noite de escola, para ouvir a palavra de Deus. Pai, eu te peço que uses estas classes de liderança para levantar homens e mulheres de Deus que abalarão e mudarão o mundo. E Pai, o que tu estás fazendo e o que vais fazer, nós sabemos que é somente porque Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nós te damos todo o louvor e toda a glória. Pai, nós te pedimos que os abençoes espiritualmente, fisicamente, financeiramente, em suas casas, suas famílias, em tudo o que puserem as mãos e em todo lugar onde puserem a planta dos pés. E Pai, nós te amamos tanto porque tu nos amaste primeiro. Sela estes ensinamentos, levanta-nos, dá-nos sabedoria divina e nós te daremos o louvor. Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, que é o nosso Messias. Amém. Comecei usando drogas na faculdade e logo comecei a traficar. Cheguei a me envolver com Pablo Escobar, tentando contrabandear cocaína para os Estados Unidos. 7 mandados de prisão, uma vida destruída. Mas foi ali, no fundo do poço, que Deus me encontrou. Ele não apenas me salvou, Ele me enviou. A Jornada de um Viciado a Jerusalém. Garanta a sua edição em editorafamilia.com. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.